Boa tarde, amados irmãos ouvintes, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu começo hoje o programa agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos nesta grande família Rádio JC Guaçucê. Em Guaçucê, meus irmãos, são 14 horas e hoje é 7 de agosto de 2021, mês das vocações, uma oportunidade para refletirmos, meus irmãos, sobre a nossa vida de oração, não é mesmo? Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e a partir de agora está no ar o nosso programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema a Inquisição. Invoquemos então a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquem agora com o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que hoje tem como tema a Inquisição. Então, iniciemos este programa de hoje com capítulo 8 de João, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, como base para o programa de hoje, temos texto retirado do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E vamos ao tema. Então, a Inquisição, uma breve história. Vamos apresentar um resumo e desde já peço desculpas se por acaso tiver algum barulho, é porque a rua aqui está um pouco movimentada. Então vamos lá ao texto que nos diz o professor Felipe Aquino. Quando falamos das culpas passadas dos membros da Igreja Católica, a primeira coisa que nos vem à mente é a Inquisição, o tribunal eclesiástico instituído a partir do século XIII para julgar os casos de heresia. Apesar de estarmos séculos de distância dos acontecimentos, é natural que o tema suscite polêmicas e o afloramento das paixões, podendo as pessoas se identificarem com um ou outro lado dos conflitos de outrora, julgando ser necessário colocar o dedo nessa ferida histórica. O Papa João Paulo II apontou a necessidade de um juízo com objetividade crítica, motivo pelo qual o Vaticano organizou no ano de 1998 um simpósio com diversos pesquisadores e estudiosos católicos e não católicos para que juntos debatessem questões históricas acerca da Inquisição. O que pretendo nestas linhas é fazer uma síntese dos aspectos históricos da Inquisição. Não busco fazer uma apologia nem um revanchismo. Faz parte da maturidade de posicionamento reconhecer que aqueles com os quais nos identificamos em matéria de crenças e valores são também passíveis de erro. Aspectos históricos. Primeiramente, é preciso estabelecer uma precisão de termos. Seria mais correto falarmos de inquisições no plural. Haja vista que depois do século XV havia na Europa 3 inquisições em funcionamento: a Inquisição Portuguesa, a Inquisição Espanhola e o Tribunal do Santo Ofício Romano. Esses 3 tribunais originam-se, contudo, de um tribunal eclesiástico instituído pelo papado no século XIII. Para entendermos melhor a questão toda,
é preciso regressar aos tempos do Império Romano. Quando o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e deu liberdade de culto aos cristãos no ano 313, sua política religiosa não diferia muito dos antecessores. Assim como os imperadores romanos precedentes haviam tolerado os cultos juridicamente lícitos, mas favorecido pessoalmente os cultos de suas preferências, Constantino tolerou os demais cultos, concedendo ao clero da Igreja cristã os mesmos privilégios que o império já facultava aos sacerdotes pagãos. Contudo, a aproximação com o império também introduziu querelas políticas no meio eclesiástico. Grandes disputas doutrinais tornavam-se então conflitos que podiam desestabilizar a almejada unidade imperial. Dessa forma, os imperadores romanos passaram não só a convocar concílios da Igreja, como também a exilar os líderes heréticos. Contudo, os padres eram contrários à execução dos hereges e às querelas doutrinais da época, por mais acaloradas que fossem, ainda não tinham o caráter tumultuoso que marcaria os grandes movimentos heréticos da época feudal. Por volta do século XI é que surgem nos reinos feudais da Europa os primeiros processos eclesiásticos para julgamento de heresias, dirigidos pelos bispos locais. Esses processos impunham somente penas espirituais aos processados, penitências, excomunhões, etc. Nessa mesma época, temos notícia das primeiras execuções de hereges na fogueira pelo poder secular, a mando do rei Roberto I da França. É preciso, contudo, observar que, a partir desse período, os movimentos heréticos adquirem um caráter de maior contestação social, na medida em que se apresentam muitas vezes como adversários da hierarquia, seja do clero, seja dos reis e senhores feudais. Assim, a heresia tornava-se não mais um problema unicamente interno de disciplina eclesiástica, mas também um problema de ordem pública. O caso mais significativo desse novo tipo de movimento herético era o catarismo, surgido no sul da atual França, pregando uma doutrina maniqueísta. Haveria dois deuses, o bom, criador das coisas espirituais, e o mal, criador das coisas materiais. Os cátaros conseguiram, entre os séculos XII e XIII, o apoio de alguns senhores feudais do Languedoc, agindo muitas vezes de forma violenta contra a hierarquia eclesiástica ou contra os que não seguiam suas doutrinas. A primeira ação repressiva de parte do papado veio com o decretal Ad Aboledam do Papa Lúcio III, em 1184. O pontífice romano exortava os príncipes seculares a combaterem as heresias em seus territórios. Após o envio de monges da ordem cisterciense e de uma expedição militar de cruzada contra os nobres do sul da França, o Papa Inocêncio III instituiu, na passagem do século XII e XIII, os inquisidores da fé, isto é, indivíduos que representavam o Papa na missão de investigar os casos de heresia. O crescimento do catarismo em outras regiões da Europa, bem como a confusão existente acerca das atribuições dos poderes eclesiásticos e secular, nos casos de heresia, acirrou-se no século XIII, tendo o imperador germânico Frederico II, na época em conflito com o papado,
por questões políticas acerca da Itália, estabelecido leis contra os hereges, como forma de centralizar as questões jurídicas de heresia. O Papa Gregório IX estabeleceu em 1231 o Tribunal da Santa Inquisição, regulamentando os inquisidores papais que haviam sido instituídos anteriormente por Inocêncio III. Assim, o papado afirmava que, embora a aplicação das penas coubesse ao poder secular, este não teria competência para julgar em matéria de doutrina, definindo o que era herético ou não. A Inquisição era um tribunal eclesiástico formado por clérigos e religiosos, embora em alguns períodos também existissem inquisidores leigos, com jurisdição unicamente sobre os batizados católicos. Esse tribunal buscava investigar casos de heresia dentro da igreja, principalmente os heresiarcas, hereges que difundiam e propagavam suas heresias. Tratava de impor as penas espirituais, penitências, excomunhões, interditos, enquanto nos casos mais graves entregava os réus ao braço secular, que aplicava as penas físicas e materiais, confisco de bens, demolição da casa ou morte. O esquema montado pelo tribunal era centrado na busca da confissão do réu e do seu arrependimento, contrário ao sistema mais comum nos meios seculares da época, onde havia o chamado duelo judiciário. As duas partes duelavam e a parte vencedora do duelo era automaticamente a vencedora da causa jurídica, mesmo com a autorização do uso de castigo físico aplicado pela autoridade secular. Pelo Papa Inocêncio IV, na bula Ad Extirpanda. Este era limitado em duração e formas. Proibiam-se mutilações, fraturas e derramamento de sangue, além de ser obrigatória a presença de um médico nas sessões. O método mais utilizado para obter a confissão dos réus, no entanto, era o interrogatório. Os manuais de inquisidores ensinavam a obter confissões apenas mediante o desenrolar da conversa com o réu. Alguns teólogos da época justificavam a utilização de penas físicas aos hereges, não em virtude de suas crenças, pois a Igreja sempre considerou que não se pode converter à força, mas por causa do perigo de que eles levassem outros a crerem em suas heresias e das suas ações violentas de perturbação da ordem, o que dava ao poder secular pleno direito de agir. Alguns grupos, como os cátaros, cometiam assassinatos em nome de suas crenças heréticas. E aqui, meus amados irmãos, eu faço um parênteses. Primeiro, o tempo, né? Nesse período e época da Inquisição, o que reinava era o direito romano de acusar. Acusava e aí se produzia uma sentença de morte do réu. Era assim que o direito romano agia com os cristãos. Acusava os cristãos e matava, seja no Coliseu, seja com os animais, ou seja, assassinados, conforme decidisse a autoridade romana. Então aqui, nesse período, o que predominava era o direito romano. A Igreja, quando instituiu os inquisidores, fez com que se houvesse uma investigação. A heresia cátara, como li agora nesse último parágrafo, que cometiam assassinatos em nome de suas crenças heréticas. Então é preciso saber o que defendia os cátaros.
eles defendiam e acreditavam em dois deuses, um bom e um mau. O bom é espiritual, o mau produzia as coisas materiais. Então eles eram contra o matrimônio, a geração de filhos, contra todo tipo de autoridade, seja secular, seja eclesial. Eles se achavam tão puros, que não aceitavam outro tipo de autoridade. E eles promoviam assassinatos, abortos. Então você imagina aí, uma sociedade que vinha da queda do Império Romano, onde o tecido social era a igreja e a família. Então chegam esses heréticos que convenciam as mulheres a abortarem, que assassinavam as mulheres grávidas, porque isso era produção do Deus mau, trazer um espírito para a terra. Isso era um ato de crueldade. Então, eles começaram a produzir abortos, assassinatos de mulheres, começaram a convencer as mulheres a não manterem relação sexual com seus esposos, porque ia gerar filhos e trazer filhos à vida neste mundo material era uma coisa má. Então o que é que se produziu? A sociedade começou a reagir e à torto e à direito julgava aquela pessoa que era uma herege cátaro, que promovia assassinatos, abortos de mulheres. Então eles, sem nenhum tipo de julgamento, eles assassinavam aquela pessoa. Então a igreja institui a Inquisição, o julgamento. O inquisidor vai julgar se aquela pessoa é ou não herética, porque estava acontecendo assassinatos só por supor que a pessoa era um cátaro, um herege. Então a igreja foi forçada tanto pelo poder temporal, também pelos fiéis leigos, a tomar uma atitude, e então ela instituiu a Inquisição, ou seja, para investigar. Então foi assim, era aqui a época, esse pensamento do direito romano de acusar. Acusou e já vem a sentença de morte. Então a igreja institui o Tribunal da Inquisição. Então, na Idade Média, a Inquisição não atuou em toda a Europa. Sua ação limitou-se mais à França, Itália, Sacro Império Romano, Alemanha, Áustria, Boêmia e Aragão. No final do século XV, o rei Fernando II de Aragão, que havia unido seu reino aos de Castela e Leão, mediante o matrimônio com a rainha de castelhana Isabel I, conseguiu do Papa Sisto IV a instituição de um tribunal inquisitorial no restante da Espanha. Este era chefiado por um inquisidor geral, nomeado geralmente pelo rei. Lembrando que a Inquisição papal tinha seu próprio inquisidor-mor, nomeado pelo Papa. Em Portugal, no século XVI, o rei Dom João III também conseguiu semelhante instituição. Esses dois tribunais, mais tarde, acabaram se transformando em instrumentos de favorecimento do absolutismo de seus monarcas. O absolutismo monárquico concebia uma unidade do reino, identificada com a unidade religiosa. Assim, os monarcas ibéricos buscaram expulsar ou converter à força a população judaica e muçulmana de seus reinos. Batizados à força ou por pressão, estes indivíduos passavam a integrar juridicamente a igreja, entrando, portanto, na alçada inquisitorial. Isto gerou uma grande perseguição, especialmente aos judeus nos reinos ibéricos e em parte de suas colônias.
procedimentos semelhantes eram tomados por reinos, príncipes e autoridades citadinas das diferentes vertentes da Reforma Protestante. É nesse sentido que alguns autores falam em Inquisição Protestante, embora devamos atentar ao fato de que as considerações jurídicas e institucionais desses casos eram distintas das inquisições católicas. Então, a Inquisição Católica julgava o fiel católico. Aquele que não era fiel católico, a Inquisição não podia julgar. Então, o que é que o poder temporal fez, o rei? Ele pressionou uma conversão de judeus e de muçulmanos para que ele tivesse o poder de julgar. Muito contrário à opinião do Papa. Então o Papa não queria isso, porque a igreja nunca quis uma conversão à força ou forçada. Mas houve isso por parte dos reis, né? Do rei da Espanha e de Portugal. Com o Concílio de Trento, em fins do século XVI, o papado reorganizou a Inquisição Papal, chamando-a de Tribunal do Santo Ofício. Mesmo após o abandono dos poderes seculares na ação inquisitorial e a abolição das inquisições em Portugal e Espanha no século XIX, o Santo Ofício continuou trabalhando nas questões doutrinais da Igreja, estabelecendo as sanções e penas espirituais, não mais como um tribunal eclesiástico, mas como um dicastério da Cúria Romana. Então, houve a reorganização do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição Papal. E aqui no parágrafo anterior, falou da Reforma Protestante e também de alguns autores falaram da Inquisição Protestante, que aconteceu em países protestantes. Os protestantes, quando convertiam o rei à sua religião protestante, então eles tratavam de impor a religião aos outros. E houve muitos assassinatos de cristãos católicos. Por exemplo, na Irlanda, os católicos eram expulsos de suas terras, de suas casas, se não se convertesse ao protestantismo. E ainda hoje, na Irlanda, se um filho de pais protestantes casar com um católico, seja mulher ou homem, ele é deserdado, ele não recebe herança. Então, aconteceram esses extremos, né? Que a igreja não escondeu, mas ao contrário, no papado de João Paulo II, abriu todos os documentos da igreja para que se fizesse um estudo. Meus irmãos, um abraço todo especial para você que está sempre ligadinho aqui na programação da Rádio JC Guaçucê, assim como a nossa amiga Dona Maria Tereza, ela que reside lá em Presidente Prudente. Muito obrigada pelo carinho e pelos comentários, Dona Maria. Arlene Toledo, que mora em Corumbá, Maria José Almeida, que mora em Rios, Bahia, Elza Gonçalves, que mora em Aramina, São Paulo, Maria do Socorro, que mora em Courou, na Guiana Francesa, muito obrigada pelo carinho. Alex Bueno, ele que mora no município de Telemaco, Borba, lá no Paraná. Mercedes, que mora em Jales, São Paulo. Antônio, que mora na Vila Conde, em Portugal. Ângela, que mora em Porto Velho. Clara Aider, que mora em Buenos Aires. Rubentio Berco, que mora em Medellín, na Colômbia. Marta Cecília, de Becerril, também na Colômbia. Maria Isabel, Genilson Freire, que mora em Guarulhos, São Paulo. E Maria da Penha, que mora em Cabo Frio. Muito obrigada a vocês pelo carinho,
Um abraço todo especial para cada um de vocês. E eu gostaria também de mandar um alô todo especial para os nossos ouvintes, o Grupo do Terço dos Homens de Barra de Santa Rosa, Idernandes Silva, que mora aqui no bairro São José, em Guaçucê, Terço dos Homens de Guaiatuba, Terço dos Homens de Catu, na Bahia, Terço dos Homens de Cascavel, Christian Leonel, de Martinez, em Buenos Aires, Jair de Puxinanã, na Paraíba, Fransquinha Souza, que mora em Acopiara, Antônio Leite, aqui de Guaçucê, e também o Grupo do Terço dos Homens de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço especial para vocês aí. E também um abraço especial para os aniversariantes da semana, né, meus irmãos? Frei Glebson, da Paróquia da Expectação, no Icó. O Grupo do Terço dos Homens de Juazeirinho, na Paraíba. Daniel Lopes, aqui em Guaçucê. Rita Muniz, em Guaçucê. Sivoneide Lopes, que mora em Acopiara. Andréia, de Itabuna. Grupo do Terço dos Homens de Vila Andorinha. Grupo do Terço dos Homens da Barra de São Miguel, Grupo do Terço dos Homens de Recife, Pernambuco e Grupo do Terço dos Homens de Bom Sucesso. Parabéns a todos, muitos anos de vida, um forte abraço assim todo especial para todos vocês. E ao Grupo do Terço dos Homens, que Deus abençoe essa caminhada de evangelização de vocês, né, meus irmãos? Escutaremos irmã Kelly Patrícia cantando Minha Alma Confia em Ti. Continue conosco, meus amigos. A gente volta já já. Ao teu coração confio minha necessidade. Toma e depois deixa teu coração atuar. Ó Jesus, eu conto contigo, eu confio em ti. Ó Jesus, em ti estou seguro, eu me entrego a ti. Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais. Imensamente mais, confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus,
Então voltamos após este pequeno intervalo, tomar um café, ouvir uma música, ao nosso tema de hoje. Então, com o Concílio de Trento, em fins do século XVI, o papado reorganizou a Inquisição papal, chamando-a de Tribunal do Santo Ofício, mesmo após o abandono dos poderes seculares na ação inquisitorial e a abolição das inquisições em Portugal e Espanha nos séculos XIX. O Santo Ofício continuou trabalhando nas questões doutrinais da Igreja, estabelecendo as sanções e penas espirituais, não mais como um tribunal eclesiástico, mas como um descatério da Cúria Romana. Então, a Igreja continuou a julgar os casos de heresias, né? Então, em uma das celebrações litúrgicas do Jubileu do Ano Santo de 2000, no dia 12 de março, o Papa João Paulo II realizou um ato histórico que marcou o seu pontificado. O Sumo Pontífice, em nome de toda a Igreja, pediu perdão pelos pecados cometidos pelos filhos da Igreja no anúncio do Evangelho. Esse discurso foi já na época bastante distorcido e poucos conhecem a profundidade daquelas palavras e o contexto em que ele está inserido. Um dos objetivos do simpósio organizado no Vaticano para estudar a Inquisição na ótica do Papa era o de amadurecer a consciência das autoridades da Igreja para o pedido de perdão feito no ano 2000. A questão era a busca de um juízo fundamentado na objetividade histórica, admitindo as falhas dos membros da Igreja, mas separando os fatos das propagandas ideológicas. No mesmo ano de 2000, a Comissão Teológica Internacional elaborou um documento chamado Memória e Reconciliação, a Igreja e as culpas do passado, que apresenta um estudo teológico da relação entre os pecados cometidos pelos católicos e a Igreja ao longo da história. No documento, a Igreja reconhece que muitos de seus membros, ao longo da história, recorreram a métodos e posturas contrários aos princípios cristãos, embora ressalte que o pecado sempre acarreta uma responsabilidade pessoal daquele que o cometeu e que a Igreja pede perdão em nome de seus filhos por essas imposturas, exortando seus fiéis à contínua penitência e purificação de suas faltas. Então vamos lá. O que significa este ato de pedir perdão pelos pecados dos filhos da Igreja? Então vamos citar como exemplo a Inquisição feita por um bispo que se deixou corromper pelo poder temporal, onde veio julgar Santa Joana d'Arc, a fogueira. Então, Santa Joana d'Arc, que na época liderou o exército numa resistência aos ingleses. Então, ela venceu essas batalhas pelo exército do rei. Mas o bispo local acabou se corrompendo e então julgou Santa Joana d'Arc como uma bruxa e condenou à morte pela fogueira, entregando às autoridades civis. Então as autoridades civis pegaram e condenaram o assassinato de Santa Joana d'Arc. E a Igreja reconheceu o erro do seu filho, do bispo local, tanto é que reconheceu e declarou Santa Joana d'Arc. Então, o Papa, quando pede perdão pelos pecados cometidos por seus filhos, não quer dizer que a Igreja pecou, porque a Igreja nunca defendeu o pecado e o erro. Pelo contrário, sempre exortou a penitência
a purificação das faltas dos fiéis, mas reconheceu aqui o Papa João Paulo II, São João Paulo II, o pecado cometido pelos filhos da Igreja. Então, a origem da Inquisição foi o tempo em que o poder temporal estava subordinado ao poder espiritual, uma vez que a Igreja tinha construído a cristandade e salvado a Europa da destruição dos bárbaros. Foi neste contexto que surgiu a Inquisição. Várias são as causas que motivaram o seu surgimento, como vimos. Para os criminosos comuns já existiam os tribunais civis na Idade Média, mas tanto o Estado como a Igreja viam-se agora diante de numerosas ideologias e heresias perigosas que ameaçavam a civilização. Isto motivou a criação de um novo tribunal. Uma dessas heresias foi o catarismo e a albigência, que era uma heresia cátara, né, que sobreviveu na França, numa região de Albi. Então, por isso é conhecida como a heresia albigense. Então, no século XI, surgiram os cátaros, rejeitavam não somente a face visível da Igreja, mas também as instituições básicas da vida civil, o matrimônio, a autoridade governamental, o serviço militar. Como vimos, os cátaros provocaram tumultos, ataques às igrejas, etc., por todo o decorrer do século XI em diante, na França, na Espanha, na Alemanha, nos Países Baixos. Então, com o surgimento dessas heresias perigosas para a sociedade, que ameaçavam o matrimônio, a autoridade temporal, então tudo isso, se viu a necessidade, tanto do braço secular como da Igreja, de instituir este tribunal para julgar esta heresia. Então, a Inquisição não foi criada de uma só vez, nem procedeu do mesmo modo no decorrer dos séculos. Por isso, distingue-se a Inquisição medieval, voltada contra as heresias cátara e valdense nos séculos XII e XIII, e contra falsos misticismos nos séculos XIV e XV. A Inquisição espanhola, instituída em 1478 por iniciativa dos reis Fernando e Isabel, visando principalmente aos judeus e muçulmanos, tornando-se poderoso instrumento do absolutismo dos monarcas espanhóis até o século XIX, a ponto de quase não poder ser considerada instituição eclesiástica. Não raro, a Inquisição espanhola procedeu independentemente de Roma, resistindo à intervenção da Santa Sé, porque o rei de Espanha a esta se opunha. Então, o rei conseguiu instituir a Inquisição, o rei espanhol, mas depois se rebelou contra a autoridade da Igreja, que era muito branda para julgar os casos de heresias, e as penas eram a penitência, o jejum, algumas penas físicas, e a Inquisição espanhola foi considerada na história da Igreja a mais violenta, mas não chegou aos pés da que os historiadores chamam de Inquisição protestante, que foi extremamente violenta, produzindo assassinatos de padres, daqueles fiéis católicos que não aceitavam a fé protestante, sendo expulsos famílias inteiras de suas terras, como já citei, na Irlanda, em outros países também, onde o rei se convertia ao protestantismo. A Inquisição Romana, também dita o Santo Ofício, instituído em 1542 pelo Papa Paulo III, em vista do surto do protestantismo,
Apesar das modalidades próprias, a Inquisição medieval e a romana foram movidas por princípios e mentalidade características. Passamos a examinar essa mentalidade e os procedimentos de tal instituição, principalmente como não nos são transmitidos por documentos medievais. Esta Inquisição de 1500, instituída em 1542, também investigou livros como o de Santa Teresa de Ávila, e por não achar nenhum erro doutrinário, né? Então, mas ela teve um livro dela confiscado pela Inquisição, pelo Tribunal da Inquisição, Santa Teresa de Ávila, e nunca se rebelou contra a autoridade da Igreja. Então, os antecedentes da Inquisição contra os hereges, a Igreja antiga aplicava penas espirituais, principalmente a excomunhão. Não pensava em usar a força bruta. Quando, porém, o imperador romano se tornou cristão, a situação dos hereges mudou. Sendo o cristianismo religião de Estado, os césares quiseram continuar a exercer para com este os direitos dos imperadores romanos pontífices Maximini. Em relação à religião pagã, quando arianos perseguiam os católicos, quando católicos perseguiam os hereges, a heresia era tida como um crime civil, e todo atentado contra a religião oficial, como atentado contra a sociedade, não se deveria ser mais clemente para com um crime cometido contra a majestade divina do que para com os crimes de lesa majestade humana. As penas aplicadas do século IV em diante eram geralmente a proibição de fazer testamento, a confiscação dos bens, o exílio. A pena de morte foi infligida pelo poder civil aos maniqueus e aos donatistas. Aliás, já Diocleciano, em 300, parece ter decretado a pena de morte pelo fogo para os maniqueus, que eram contrários à matéria e aos bens materiais. Agostinho, de início, rejeitava qualquer pena temporal para os hereges. Santo Agostinho, meus amados irmãos, foi inquisidor, viu? Para você ver o nível de benevolência da igreja para com os hereges. Santo Agostinho, grande santo e doutor da nossa igreja, vendo, porém, os danos causados pelos donatistas, propugnava os açoites e o exílio, não a tortura nem a pena de morte, já que o Estado pune o adultério. Argumentava, deve punir também a heresia, pois não é pecado mais leve à alma não conservar fidelidade a Deus do que a mulher trair o marido. Afirmava, porém, que os infiéis, não devem ser obrigados a abraçar a fé, mas os hereges devem ser punidos e obrigados ao menos a ouvir a verdade. Então era uma das penas aplicadas por Santo Agostinho. Eu fico imaginando uma reflexão de Santo Agostinho para os hereges, como devia ser belíssimo, né? Essa pena de ouvir a verdade. Bem que a igreja poderia ter mais excomunhão hoje em dia, né? Mas esse é um pensamento meu. Então, as sentenças dos padres da igreja sobre a pena de morte dos hereges variavam. São João Crisóstomo, em 407, bispo de Constantinopla, baseando-se na parábola do joio e do trigo, considerava a execução de um herege como culpa gravíssima. Não excluía, porém, medidas repressivas. A execução de Prisciliano, prescrita por Máximo Imperador em Tréviris,
385, foi geralmente condenada pelos porta-vozes da Igreja, principalmente por São Martinho e Santo Ambrósio. Das penas infligidas pelo Estado aos hereges, não constava a prisão. Esta parece ter tido origem nos mosteiros, de onde foi transferida para a vida civil. Os reis merovingios e carolíngios castigavam crimes eclesiásticos com penas civis, assim como aplicavam penas eclesiásticas a crimes civis. Então está aí as origens da Inquisição, né? Aí nós vemos o nível dos inquisidores. Santo Agostinho. Pense numa potência. Santo Agostinho como inquisidor. Eu queria ter o privilégio de ouvir um sermão de Santo Agostinho nos dias de hoje. Pense como muitos sacerdotes iam sair de orelhas quentes, porque já não defendem a igreja. Então, meus amados irmãos, aí é apenas um breve resumo do que foi a Inquisição. Pena que não dá para apresentar os pormenores dos textos históricos. Então não podemos deixar de apresentar a leitura bíblica de hoje, a liturgia. A palavra nos apresenta Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra: ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Então, meus amados irmãos, na palavra de hoje do Santo Evangelho, São Mateus nos apresenta um episódio do menino epilético. E aqui faço uma ressalva: há muitos biblistas, formadores hoje, que vêm para as dioceses dar formações para os leigos, trazidos pelos padres, bispos, e afirma que o demônio não existe. Talvez está aqui e diga que era apenas doença. A explicação aqui, como vem falar, que o filho era epilético, mas o pai, em um movimento de adoração a Jesus, se curva, né? Vai se colocar de joelhos diante de Jesus e pede: tem compaixão. E Jesus, lá no versículo 16 em diante, na verdade 18, no versículo 18, Jesus vai repreender o demônio. Então o demônio existe, né? E há tipos de demônios que só se consegue expulsar através de jejum e oração. E Jesus vai dizer também depois, mais na frente, que há tipos de demônios que só com jejum e oração. Então o demônio existe. A igreja nunca mentiu sobre a
realidade do demônio. Então o demônio é um ser, uma pessoa, um anjo caído. E Jesus vai repreender para que o demônio deixe livre aquela criança. Então, meus amados irmãos, que nós possamos tomar posse dessa verdade e desta palavra de Jesus, onde ele vai proclamar que se tiver fé, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer coisas impossíveis para a mente humana, mas não para Deus, para a realidade humana, mas não para a realidade espiritual, onde Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Se nós tomarmos posse da palavra de Jesus, onde ele diz que se pedir ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, é esta fé que nós devemos alimentar através da palavra, através dos sacramentos, da Eucaristia, presença real, viva e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Então, tomemos posse dessa palavra e rezemos por nossas autoridades eclesiais, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pelos nossos sacerdotes. Esta semana celebramos o cura d'Ars, São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Então, pedimos agora a sua intercessão pelos sacerdotes e rezemos esta Ave Maria com toda a força de nossa alma, com toda a nossa fé e devoção, pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, de São João Maria Vianney, e rezemos pelos santos, pelos padres, pelos ministros, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Papa Bento, por toda a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu deixo aqui a minha gratidão a todos que estiveram presentes conosco durante essa hora de programa. E lembrando, meus irmãos, que amanhã tem reprise no mesmo horário. E amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos estar participando da missa, vamos rezar, vamos agradecer. Nós sabemos que muitas vezes nós temos a tendência de reclamar muito e agradecer menos, né? Vamos estar em oração em casa, vamos estar rezando o texto em família, vamos fazer diferente. Durante essa semana, vamos só agradecer as coisas que Deus faz na nossa vida. Não vamos reclamar de nada. Se você se chatear por alguma coisa, lembre-se, reze uma Ave Maria, uma Santa Maria. Essa semana eu não vou reclamar de nada. Vou fazer diferente porque Deus não merece que a gente reclame das coisas maravilhosas que Ele faz na nossa vida, né? A gente tem sempre a tendência a estar reclamando sem necessidade. Vamos estar em oração. Cada vez que você pensar em brigar ou reclamar com alguém da sua casa, reze uma Ave Maria, pense em Deus e assim Ele estará sempre conosco. Oremos. Ofereço-vos, ó meu Deus, neste dia, em união com o Sagrado Coração de Jesus, as orações e o trabalho, as alegrias e o descanso, as dificuldades e o sofrimento desta vida, em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente a interceder e a sacrificar-se por nós em todos os altares. Eu vos ofereço especialmente pelas intenções da Santa Igreja, por nosso Papa, por nossas famílias, por todos os doentes e pelas vocações. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.